Professora, professora, professora. De primeiro, a palmatória, a régua, os castigos no caroço de milho, uma ponte entre a família, a igreja e a escola, símbolo de uma geração de sonhos na avenida fantástica do tempo. Tua presença na escola pública ou nos educandários religiosos contribui e colabora fortemente na evolução educacional de nosso país, passando da palmatória aos avanços pedagógicos e tecnológicos. Sinceramente, essas doces criaturas humanas, nos seus verdes dias, eram tratadas como as rosas nos jardins, e era tanto amor pelos miúdos que elas dedicavam que os alunos as tinham como verdadeiras mamães, enquanto a sadia educação ia se consolidando com garbo e prazer. E o professor, antes regente de um passado idílico, hoje passou a ser regido pelo medo na sala de aula, excluindo dos convívios salutados da escola o diálogo. Antes de grande amigo dos alunos, vê-se hoje na contingência da aula olhando para o relógio e o movimento dos alunos agressores, indisciplinados, marginais, que ainda na mais tenra idade teimem maltratar o professor. Que pena que o passado deixou essa marca tão bonita, mas tudo foi embora. Olá, amigos, no ar o podcast Pode Opinar, que hoje recebe Sua Excelência, a Secretária de Estado da Educação, a professora Ana Pacini. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao Pode Opinar. Que prazer estar aqui no podcast Pode Opinar, com esse grande apresentador aqui, grande jornalista e escritor também, Arimar Souza. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo bater esse papo com você, que sempre é tão agradável, viu? Muito obrigado. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é Graças que a tá o Deus. barco? Como se diz no popular, o burro tá na sombra já, não? Não está muito na sombra ainda, porque ainda tem muita coisa ainda para a gente andar em cima desse burro, mas sempre muito feliz pelos resultados que a gente está colhendo aí no nosso trabalho, na nossa vida pessoal também, que isso também importa bastante, né, Arimar? Professora, se nós olharmos no retrovisor da sua atuação, na condição de primeira pessoa na hierarquia da educação do Estado, o que a gente pode dizer que tem digitais de Ana Pacini? Nossa, tem bastante coisa. Os Digitais, principais. tecnologia na educação, eu acho que é um grande marco. Infraestrutura, eu acredito que também a questão do foco específico no pedagógico. Eu costumo dizer que se o nosso menino não aprender, nada que for atividade meio vale a pena ser investido na educação, porque tudo que é investido na educação tem um objetivo específico, que é fazer com que o aluno realmente aprenda de forma adequada. Então, o nosso foco na educação é fazer com que o nosso menino aprenda. E os professores? Animar esses professores para poder transmitir o conhecimento com a excelência que o papai e a mamãe em casa, nesse momento, nos assistindo, pode aferir. Nesse passo, como é que tem sido assim essa animação dos professores, dar a eles o vigor, a possibilidade de eles fazerem um trabalho de qualidade? Então, Arimar, nós temos uma situação aqui em Rondônia peculiar. Nós temos profissionais assim de excelência mesmo. O nosso corpo de professores e também de técnicos é muito bom. Não é à toa que nós temos a sexta melhor educação no ensino médio do Brasil. É um pessoal muito comprometido com o que faz, dedicado, e isso faz toda a diferença. E, claro, cabe ao governo do Estado, através da Secretaria de Educação, valorizar e reconhecer o trabalho que esses profissionais fazem, né? A gente tem conseguido evoluir na valorização profissional, né? Pagando piso, dando melhorias aí em gratificações, né? Claro que ainda há não tanto quanto nós gostaríamos, porque a categoria de professores foi desvalorizada por muitos e muitos anos, né? Então, para acompanhar essa desvalorização, né, é muito tempo ainda de trabalho, mas a gente conseguiu evoluir bastante desde a gestão, do início da gestão do Coronel Marcos Rocha, e não só com salário,
né? Que isso também é muito importante, mas reconhecendo o trabalho e valorizando com formações pedagógicas para os nossos profissionais, melhores condições de trabalho, né? Tudo isso impacta e tudo isso é valorizar o profissional também. Falando de educação com inclusão, quem são os incluídos, digamos assim, da sua gestão? Eu acho que educação de qualidade só existe se for com equidade. Não existe educação de qualidade para poucos. Não existe educação de qualidade para alguns. Se não for para todos, não é educação de qualidade. Assim como a questão da valorização profissional, alguns temas na educação são temas muito novos, né, que começou a se falar há muito pouco tempo. Se a gente olhar um pouquinho para trás, por exemplo, a educação do campo era até pouco tempo, a carteira escolar que ia para o campo era aquela que o pessoal da cidade não queria mais, né? Uhum. Então era a sobra do que tinha na cidade a que ia para a educação do campo. Hoje não, hoje a educação do campo é vista como uma modalidade de educação que precisa ser valorizada e cuidada, valorizando a cultura daquele local e fazendo com que o homem do campo consiga ter a mesma qualidade ofertada na educação aqui na zona urbana, mas se mantendo ali no seu ambiente de original, né? Não tendo o êxodo rural, né? Porque se não houver o homem do campo, a gente não almoça, a gente não janta, né? Uhum. Então ele precisa ter sustentabilidade e vida de qualidade onde ele nasceu e onde ele quer estar. E assim também a educação especial, né? Que veio se falar em educação especial praticamente há 15 anos, né, que se começou a falar em educação especial. Hoje, a Secretaria de Educação, juntamente com um projeto do Tribunal de Contas, hoje nós temos um plano de educação especial que foi construído a muitas mãos, né, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, especialistas na área de educação especial, participantes da Assembleia Legislativa, mães atípicas, que são as principais figuras, né, nesse processo, Com que fundamento? tudo o que é necessário para que um aluno da educação especial evolua. O fundamento é formação de profissionais, não só professores, mas também cuidadores, atendimento especializado, considerando cada necessidade individual do nosso aluno. Porque na educação especial não existe uma regra única. Nós temos que enxergar o nosso aluno de forma individualizada. Então, todo o planejamento que o professor faz para o aluno da educação especial, que também envolve, inclusive, o aluno com altas habilidades, né, que é aquele aluno que aprende muito rápido, que tem uma habilidade muito grande e que você precisa ter uma metodologia diferenciada para trabalhar com esse aluno, senão ele estagna. Muitas vezes, Arimar, aquele aluno que é o mais agitado dentro da sala de aula e a gente fala assim: nossa, esse menino só quer fazer bagunça. Às vezes, um aluno desse tem altas habilidades e ele consegue assimilar o conteúdo com uma rapidez que ele fica ocioso dentro da sala de aula e ele não tem mais motivação para acompanhar aquilo que ele já aprendeu. Mas os professores estão atentos a essa habilidade, à identificação dela? É isso que é importante, a capacitação dos nossos profissionais, para que ele enxergue essas necessidades. Porque muitas das necessidades especiais dos nossos estudantes é detectado na própria escola. Às vezes, às vezes um problema de vista, às vezes uma surdez, às vezes uma dislexia. O próprio profissional da educação detecta, né? Hoje nós temos alguns psicólogos nas nossas unidades que não é um psicólogo clínico, ele não tem a função de psicólogo clínico, ele tem a função de psicólogo na área de psicopedagogo, né, para atuar dentro da área pedagógica. E caso, obviamente, ele detecte que haja uma necessidade clínica, ele faz um encaminhamento a um psicólogo clínico.
Mas a gente tem uma abrangência muito grande, inclusive em parceria com a Secretaria de Assistência Social. A nossa secretária e primeira-dama Luana Rocha é muito atuante e tem feito um trabalho assim sensacional à frente das CEAs, e esse trabalho de educação especial também é em parceria com as CEAs, com a Secretaria de Saúde, né? Então é um trabalho onde a ideia é que a gente comece um atendimento especializado desde que esse menino nasce e ele possa ser acompanhado até a sua vida escolar, Isso em todos os setores da educação? e em todos os setores da educação. Professor, antigamente, a figura do mestre em sala de aula, ele esplendia. Ele era quase como se for a figura do pai. As pessoas chegavam, quando entregavam seus filhos na sala de aula, elas sabiam que os professores iam tratá-los com a dignidade necessária, com o amor, muitas das vezes, enfim. E de repente esse ambiente escolar mudou. A gente observa hoje que uma parte desse alunado, e principalmente essa juventude, que não teve em casa a devida atenção, leva para a sala de aula a rebeldia. Pois bem, eu gostaria de saber qual é hoje o estágio em que se encontra o ambiente escolar em Rondônia. Bom, eu acredito que o ambiente escolar ele é só um retrato do ambiente familiar. E não é, a gente não tem como olhar o ambiente escolar apenas numa localidade, em Rondônia. O ambiente escolar hoje, em todo o Brasil, e eu acredito até que em todo o mundo, vem sendo um ambiente bastante difícil de trabalhar. Primeiro, porque a família confunde o papel da escola, Arimar. O papel da escola não é educar o filho das pessoas. O papel de educar é da família, né? E a família tem transferido o papel da educação para a escola. E muitas vezes ele acha que o professor tem que fazer o papel de pai e ele cobra do professor esse posicionamento, né? Terceirizou. Exatamente. E o aluno nada mais é do que o resultado fiel do que ele é em casa, ele é na É o escola. substrato, Eu né? sempre falo que quando o aluno é violento na escola, que ele é indisciplinado, você pode olhar que em casa ele é da mesma forma, né? Então, a mãe às vezes cobra um papel diferenciado do aluno na sala de aula, mas ela em casa não toma as devidas rédeas da situação para que o aluno, para que o filho também tenha a sua disciplina, tenha as suas regras. Por que que muitas vezes a escola militarizada, por exemplo, muita gente critica a escola militarizada, mas se você for olhar hoje em Rondônia, as melhores notas são nas escolas militarizadas. Aí E a a gente melhor disciplina também, né? Exatamente. Aí a gente faz uma avaliação por que os mesmos profissionais que atuam em toda a rede estão nas escolas militarizadas. São profissionais de muita qualidade. Por que que lá, às vezes, a nota é um pouco melhor do que uma escola que não é militarizada? Justamente porque lá existe disciplina, regra, limite, né? Então, já se comprovou que as regras e a disciplina agregada a uma boa formação pedagógica dá um resultado muito mais efetivo. Eu quero trazer então essa situação para as criações do passado, onde os papais mal olhavam, o garoto já ficava, opa. E me parece que antigamente não havia essa violência toda em função dessa imposição de limites, e que hoje a gente não vê. Bom, este é um fato que a gente constata. Outro fato que eu quero trazer aqui foi na sua gestão que foi pioneira, digamos assim, na contratação de professores indígenas, né? Primeiro concurso indígena do Brasil foi feito em Rondônia. Havia sido feito um indígena na Bahia, mas se não me engano era um emergencial. E contratação de professores indígenas mesmo, o primeiro concurso foi em Rondônia. Inclusive, o nosso coordenador de educação escolar indígena, que é o Antônio Puruborá, que é um indígena da etnia Puruborá, ele foi convidado em várias vezes para ir em vários estados para fazer palestras sobre a experiência que nós tivemos aqui. Tá dando certo?
muito E certo. quais são as outras que podem vir com base nessa mesma esteira? Então, por exemplo, no caso da educação escolar indígena, foi um grande desafio, porque nós temos duas situações específicas na educação escolar indígena. Primeiro, a língua materna. Eu não sei precisar, mas eu acho que não sei se é mais de 20 línguas que nós temos aqui. Eu não sei de cabeça assim, mas eu acho que é mais de 20 línguas que nós temos aqui em Rondônia, de etnias diferentes. Eh, então, para você, por exemplo, contratar professor de língua materna, considerando a língua de cada etnia, foi um grande desafio. E também uma outra figura muito importante na educação escolar indígena, que é o sabedor indígena, que é justamente aquela pessoa da comunidade indígena que tem mais conhecimento sobre a cultura, aquela pessoa mais idosa, né, aquele ancião que conhece a cultura profundamente, para que a cultura indígena não se perca. Isso é muito importante a gente estar fomentando dentro das aldeias, E ele sendo né. indígena, a proximidade é melhor, o aprendizado deve crescer também. Ah, com certeza, né, a cultura deles e valorizando ali o ambiente onde eles vivem, não trazendo coisas de fora, né, e mantendo aquela cultura firme, porque eu já visitei algumas aldeias em outros estados que você não reconhece como aldeia indígena, Uhum. né, como comunidade indígena. Já está muito urbano, já está muito, né, Tá arraigado já? arraigado já as culturas, ocidentais, né, mas, aqui na região norte a gente ainda vê comunidades aí muito tradicionais mesmo. Este é o podcast Pode Opinar, que hoje recebe a secretária de Estado da Educação, a professora Ana Pacini. Professora, como é que está Rondônia hoje no que diz respeito ao aprendizado, aos resultados em relação aos outros estados do norte do Brasil? Nós temos muito a evoluir ainda. Rondônia é um estado muito jovem, né, e um estado da região norte, mas Rondônia é o primeiro lugar da região norte e o sexto lugar do melhor ensino médio do Brasil, aí é empatado com estados centenários, né, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal. Eh, a gente conseguiu evoluir muito, Arimar, por exemplo, na alfabetização. O estado de Rondônia de 2021 para 2023, deu um salto de qualidade, na alfabetização. Em 2021, nós tínhamos apenas 21% de crianças alfabetizadas na idade certa. Através de um trabalho bastante efetivo do Tribunal de Contas, na época, o então Dr. Paulo Cury, que era o presidente do tribunal, tem uma paixão enorme por educação e tem feito um trabalho brilhante à frente do tribunal, nessa área educacional. Em parceria com a Secretaria de Educação, nós implantamos um programa chamado PAIC, que depois virou ProAlfa, que a SEDUC pegou esse programa para fazer a gestão, e nós saímos de 21% de crianças alfabetizadas na idade certa para 65% em 2023. Nós fomos o estado com o maior crescimento do Brasil. Isso nos rendeu o selo ouro em alfabetização. Isso se deve ao quê? Se deve a um trabalho efetivo de formação de profissionais para as redes municipais de educação e também a rede estadual. Nós temos poucas escolas de educação infantil, aliás, Fundamental 1, mas a maioria da rede municipal, mas o engajamento desses secretários municipais de educação, dos prefeitos municipais, junto com o Tribunal de Contas e com o apoio financeiro e técnico da Secretaria de Estado da Educação, com material, com formação de professores, pagamento de bolsa, premiação às escolas, avaliação, monitoramento e acompanhamento, ele deu um salto de qualidade incrível que realmente até a gente, né, se surpreendeu. Pode-se falar, por exemplo, de gestão democrática também nesse mesmo diapasão, que pode ter melhorado, então, o relacionamento de pais, professores, diretores, alunos.
pode-se falar de gestão Sim, democrática também? todos os instrumentos educacionais, ele leva à qualidade, né. Mas uma coisa que a gente sentia muito, Arimar, era que muitas vezes o aluno chegava, às vezes, no sexto ano e ele não conseguia interpretar um texto, ele não sabia as operações básicas de matemática, e isso impacta no decorrer da vida escolar, do aluno, negativamente. Então não adianta a gente querer ter uma metodologia mágica, que isso não acontece, de você pegar um aluno que mal sabe ler e escrever e fazer uma multiplicação, uma divisão, e querer que ele faça uma equação de segundo grau, querer que ele faça uma interpretação de um texto de Camões, né? Não é a realidade. Então, quando você investe na base, na alfabetização, para que esse menino tenha um desenvolvimento adequado, ele chega na rede e você pode dar uma continuidade no conteúdo de forma adequada, né? Então, o crescimento e o desenvolvimento dele é muito maior. Mas, é claro, nós ainda temos um grande desafio pela frente, E qual é? né? Por exemplo, o ensino fundamental 2, nós ainda temos uma grande lacuna de aprendizagem. É um período de transição ali do aluno, que ele sai do fundamental 1, onde ele tem um professor apenas, e ele passa a ter vários professores de cada disciplina. Ele está no momento entrando ali na adolescência, então é toda uma mudança, né, de comportamento, desse aluno. Então, um grande desafio que hoje nós enfrentamos na educação é o ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Quando ele entra no ensino médio, ele já está ali pensando mais no futuro, ele já tem uma certa base, mas essa lacuna entre o sexto e o nono ano é um trabalho realmente, é um desafio muito grande para a educação. Muito bem, eu quero falar de tecnologia agora. Eu gostaria de saber então, falando de tecnologia e inovação, eu gostaria de saber o que o Estado tem planejado para expandir a robótica educacional e o ensino híbrido dentro das escolas. Como é que é isso aí? Bom, eh, eu olho para trás e eu enxergo. Eu estava falando aqui para uns meninos que eu tenho 31 anos que eu estou na Secretaria de Educação, né. Eu sou professora de carreira, sou de língua portuguesa, e passei bastante tempo da minha vida dentro da secretaria, na área administrativa. A secretaria comprava material de robótica para a educação especial. Eu me lembro que eram umas maletas da Lego, né, e só tinha acesso à robótica, alunos com altas habilidades, que era um ou outro professor que tinha ali as habilidades com a robótica, que trabalhava com esses alunos de forma individualizada, muito pouco. Nessa gestão do coronel Marcos Rocha, nem foi na minha gestão, foi ainda na gestão do professor Suame, foi adquirido, material de robótica para toda a rede, principalmente para o ensino médio. E foi feito um trabalho, assim, muito bacana de formação de professores para atuar com robótica. Não limitar a robótica para alunos de altas Uhum. habilidades, e sim trazer a robótica com feira de ciências, com educação científica. Equipamentos modernos. Exatamente, nós temos laboratórios makers. Dentro da Escola Major Guapindaia, tem um laboratório maker com impressora 3D, com todo um aparato para que esse aluno possa se desenvolver. Então, essa tecnologia precisa acompanhar a evolução dos tempos, né, Arimar? Porque não adianta nós que somos professores mais antigos, que éramos analógicos, querer ensinar de forma analógica um aluno que já nasceu digital, né. Interessante. Então, assim, se a gente não conseguir adequar os nossos métodos de educação, a nossa didática, ao que realmente atrai esse aluno, porque na nossa época a gente ficava horas em frente a uma televisão assistindo comercial, e aí passava um trechinho do filme, mais um comercial. Você vê que o nosso jovem, ele não tem mais paciência para isso. Ele pega um vídeo de três minutos ali, ele assiste 1 minuto e meio e ele já cansou. Então, se a educação não acompanhar essa
esse dinamismo que a tecnologia trouxe para a vida atual, a gente cada vez mais vai ficar para trás aí no aprendizado, né? Então a gente tem tentado, obviamente, tentando fazer bem o arroz com feijão, que eu sempre digo para os meus professores, não adianta eu colocar um equipamento de ponta dentro da sala de aula, primeiro, sem o professor saber usar toda a função daquele equipamento e sem o aluno aprender o básico no tradicional. Então, primeiro eu tenho que ensinar o meu aluno o básico, o tradicional, para depois entrar com algo mais específico aí, utilizando a tecnologia a nosso favor. Este é o podcast Pode Opinar, que hoje recebe Sua Excelência, a Secretária de Estado da Educação, a professora Ana Pacini. Professora, a gente falava agora há pouco a respeito de tecnologia e na nossa época não existia nada disso, né? Mas eu gostaria de saber, quero voltar ainda ao ambiente escolar para falar do bullying. Eu pulei um pouco, quero recuar para trazer novamente essa questão do bullying nas escolas. Há um planejamento de veras definido para tratar bem essa questão? O bullying é um problema sério, que já existia na nossa época, mas a gente não sabia o Devia ter nome. outro nome, né? Muitos já sofreram bullying e às vezes até praticavam sem saber que estava praticando. Mas obviamente que quem recebe isso tem uma carga muito negativa na vida e a gente tem visto aí, infelizmente, situações assim, de chegar aos extremos, né, por conta do bullying dentro da escola. A gente trata o bullying, obviamente, com projetos. Nós temos um projeto dentro da Secretaria de Educação que se chama Saúde Escolar, e dentro desse projeto tem um material, formações que trabalham com o bullying nas escolas. Nós chamamos isso de temas transversais, que são muitos, não é só o bullying, mas violência contra a mulher, violência doméstica, o meio ambiente, o Maio Amarelo, né, que é o trânsito, enfim, tem muitos temas. E a gente costuma capacitar os profissionais dentro desses temas transversais para que eles atuem de forma interdisciplinar, ou seja, dentro das disciplinas deles, com esses temas, trabalhando redação, trabalhando leitura, conscientização. Então, a gente deixa a escola com bastante autonomia, Arimar, para fazer esses projetos internos. O papel da secretaria é oferecer subsídio para que a escola possa atuar com esses temas de acordo com o que ela julga pedagogicamente importante. Professora, como é que a Secretaria de Estado da Educação monitora seus indicadores e, consequentemente, vê se o ensino que vem sendo emanado é exatamente aquele que sai da orientação da secretaria, chega até o aluno que, no futuro, ele vai para o mundo? Como é que vocês monitoram isso? Olha, essa pergunta era a que eu esperava. Ah, é? Ainda bem. Olha, nós estamos. O governador conversa sempre muito comigo sobre educação e ele sempre questionava os índices, né? Uma das coisas que eu sentia muita falta logo que eu assumi em 2022 era justamente nós termos dados fidedignos e individualizados de como está a educação nos 4 cantos de Rondônia. A avaliação que era utilizada anteriormente era o IDEB, né? Só que o IDEB é uma avaliação que não nos dá uma base, principalmente individual do aluno, porque ele é uma soma ali, é uma conta feita com o fluxo, né, que é a evasão, a distorção idade de ano, a reprovação e também com as notas da proficiência. Então, a gente não conseguia ter de forma individualizada o andamento do desenvolvimento do nosso aluno. Sendo assim, a primeira providência que nós fizemos foi criar um sistema de avaliação de Rondônia, que é o SAERO. Nós aplicamos uma prova, né? Aliás, não é a Secretaria de Educação que aplica. Nós contratamos uma fundação que é ligada à Universidade de Juiz de Fora, que é o CAED. Eles fazem a prova, aplicam essa prova, e dentro de um sistema nós temos, de forma individualizada de cada aluno do estado,
o resultado dessa prova e, dentro desse resultado, separado as habilidades e as competências de cada nosso aluno, de cada aluno nosso. Porque muitas vezes, Arimar, o seu aluno tira 9 e você acha assim, nossa, já está ótimo, ele é muito bom aluno, mas ele tira 9 no cômputo. Só que dentro daquela prova tem habilidades e competências que ele não tem. Se a prova fosse de outra forma, talvez ele tiraria uma nota ruim. E é dentro dessas habilidades e competências que o professor precisa conhecer para trabalhar de forma muito individualizada e específica com seu aluno. Esse mecanismo, ele mensura o conjunto, então? Ele mensura o conjunto, ele mensura a regional, ele mensura o município, ele mensura a escola, a turma e o aluno. Dentro de um sistema, eu tenho a visão geral do estado, do município, da regional, da escola, da sala e do aluno. Então, o professor pode ter a visão geral da educação e sabendo exatamente quais as deficiências, as lacunas de aprendizagem que cada aluno tem. E baseado nessa avaliação, nós entramos com intervenções pedagógicas, que é um programa que nós lançamos agora, que se chama PROAR, que é o Programa Avança Rondônia. Né? Nós entramos com formação de professores dentro dos descritores, que nós chamamos de descritores de cada disciplina. Nós entramos com monitoramento e acompanhamento, com material adequado, avaliação e premiação das escolas. As escolas, no final do ano, Arimar, que tiverem os maiores desenvolvimentos, vão receber vários prêmios da educação. Né? Então, é uma forma de motivar os nossos profissionais estarem cada vez mais investindo ali, acompanhando o desenvolvimento de cada estudante. Na abertura da nossa entrevista, nós falamos então do cuidado com o alunado e do preparo que o professor deva efetivamente ter para tratar da disciplina com excelência no ensino que ele emana. Eu gostaria de saber agora a respeito da saúde do estudante. Há um controle chamado CODISE, né? Que é o controle digital da saúde do estudante, a operação. Eu gostaria de saber quais são os indicadores desse controle e que resultados já foram obtidos. Agora você me abraçou sem me apertar. Eu não sei os Não indicadores. conhece os indicadores? Não, eu conheço o programa, mas Aham. eu não fui a fundo nos indicadores. Eu tenho uma equipe que trabalha com esse programa de saúde escolar e que eles monitoram, né, esse trabalho. Inclusive, nós temos dentro da Secretaria de Educação também uma equipe que trabalha com a saúde também do professor. Que isso é muito importante, né? Os nossos profissionais estão adoecendo, né? A carga de trabalho, Uhum. né? Então, é muito importante que a gente esteja acompanhando isso. Eu realmente, os indicadores de forma Não específica, sabe. eu Agora, não. uma coisa importante também que a gente observou, diz respeito, à sinergia que deva ter entre a Secretaria de Educação, a ação social, como foi colocada, digamos, o comando da Polícia Militar, enfim, os atores que trabalham isso. Para quê? Para que amanhã o aluno saia de casa, ele chegue na escola. Por outro lado, se o garoto apresenta uma anomalia, um comportamento diferente na sala de aula, o professor capacitado ele esteja apto para identificar. De repente ele chegou naquele aluno, observou que o pai do garoto é alcoólatra, a mãe está desempregada. É claro que aquele garoto não tem como render o que efetivamente se espera dele. Sobre essa capacitação do professor e sobre essa sinergia que deva haver entre as secretarias, há, por exemplo, como identificar, e nesse exemplo hipotético que eu dei do aluno que tem um pai alcoólatra, entrar a ação social para resolver aquele problema familiar e refletir depois na sala de aula? Sim. Então, nós temos alguns instrumentos. O governo de Rondônia ele trabalha de forma bastante integrada entre as secretarias. Não é à toa que muitos casos assim de necessidade, principalmente, por exemplo, quando a gente vivenciou aquela situação do transporte fluvial, Uhum. eu, por exemplo, tive apoio de várias secretarias, né, que se dispuseram para levar esses meninos na escola, para que ele chegasse efetivamente lá, e não é diferente entre as instituições aí da SEDUC, da SEIAS, né, da saúde e da Polícia Militar.
Hoje, por exemplo, tem um programa chamado Criança Protegida, que é um programa que é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, né, e que dá esse atendimento através da Secretaria de Educação. Quando você percebe, quando esse profissional é capacitado, né, nós temos uma equipe que capacita juntamente com as CEAs, esse profissional é capacitado para detectar esse tipo de É aí problema, exatamente que eu estou colocando. esse tipo de problema familiar na criança. E aí é informado para a Secretaria de Assistência Social, que vai dar esse atendimento. Quando o caso é de assistência social, quando o caso é de saúde, né? Então a gente tem essa integração. No caso da questão de segurança também, a Polícia Militar tem uma efetividade muito grande nas escolas. A gente atua também com a patrulha escolar, com o PROERD, que é um programa assim, sensacional contra as drogas, né? Inclusive, se não me engano, amanhã vai ter formatura de quase 800 alunos no PROERD. É um trabalho que a Polícia Militar faz assim com maestria nas nossas escolas, a patrulha escolar e todas as vezes que a gente precisa, as escolas cívico-militares, né, que também leva a disciplina para as nossas escolas. Então, essa efetividade, essa interdisciplinaridade entre as secretarias, né, é bastante grande e tem dado um resultado muito efetivo. Para fazer face a toda essa política educacional que advém do Estado em favor de sua sociedade, qual que é o orçamento que a secretaria hoje dispõe e, consequentemente, que projetos ainda a secretária está executando até o final do ano? Nós temos isso varia um pouco, né, mas é em torno de quase 3 bilhões de reais. Só que É o desses, suficiente? não, Não. não porque 90% disso é folha de pagamento, né? Então nós temos uma folha bastante grande, então o valor de investimento é pequeno, mas quando a gente faz uma gestão eficiente, né, com recurso público, a gente tem conseguido aí avançar bastante. Eu acho até que o que atrapalha mais, eu acho que é a burocracia, efetivamente, do que a necessidade de recurso. Secretária, quando amanhã a cidadã Ana Pacini deixar a secretaria e olhar para trás assim, o que ela pode bater no peito e dizer assim: isso é meu? Olha, tem tanta coisa, mas eu acredito que esse foco na aprendizagem, essa vitória de ter conseguido alfabetizar, não eu, a rede municipal, é um trabalho em conjunto, Uhum. mas é uma ação que eu participei, que a Ana Pacini participou, assim como a Débora Raposo, que é a minha adjunta, que estava à frente do Proalfa, participa, o doutor Paulo Cury, toda uma equipe, mas eu acho que assim um grande orgulho é você sair de 21% de criança alfabetizada na idade certa para 65%, eu acho que é um grande feito. E, obviamente, eu quero muito que eu consiga fazer isso também com o nosso ensino fundamental 2, né, ter índices mais fortalecidos dentro das disciplinas de língua portuguesa e matemática, que é o foco do nosso trabalho. E nós já temos um grande avanço também no ensino médio, a sexta melhor do Brasil, e as notas dos nossos alunos do ensino médio, entrando aí no Enem, notas de 980, alunos indígenas, nós tivemos alunos suruís que tiveram notas 980 na redação, então isso aí já é uma alegria para Ana Pacini, professora de português. Então tá bom. Estamos chegando ao finalzinho do Pode Opinar de hoje. E é claro que eu quero agradecer, Ana Pacini, Muito muito obrigada, obrigado. querido. Suas considerações finais. Olha, eu agradeço mais uma vez a você, Arimar. Eu gosto muito de conversar com você, uma pessoa extremamente inteligente, Obrigado. que eu acho que dá a oportunidade da gente poder falar um pouquinho, e eu me arrepio, porque eu sou muito apaixonada por educação. Minhas irmãs todas são advogadas, minha família foram todas para outras áreas, e eu, desde pequena, tive a convicção
de que eu queria ser professora e em nenhum momento eu me arrependi disso. E graças ao governador Coronel Marcos Rocha, ele está me oportunizando estar à frente da secretaria, e isso é um feito assim que eu nunca vou esquecer. Né? Então, eu só tenho a te agradecer por você dar esse espaço para falar um pouco sobre a paixão da minha vida, que é a educação. E nós agradecemos. Chegamos ao final do Pode Opinar de hoje e recebemos aqui a secretária de Estado da Educação, a professora Ana Pacini, que desfilou a sua sabedoria e a sua, digamos assim, seu bem-querer com o ensino de Rondônia. Muito obrigado, até outra oportunidade. Até lá.